Olá, pessoal! Sim, nós paisagistas somos profissionais que vendemos beleza. A gente vende também natureza, vegetação ali com a sua floração, com as suas texturas diferenciadas. A gente vende qualidade de vida, a gente vende lazer para o corpo, né? Através das quadras, das áreas de ginástica, das pistas de caminhadas, lazer para a alma, locais ali para meditação, para você poder se encontrar. A gente vende também parques para as populações, né? Mas se não tiver beleza para provocar encantamento, você não vai vender o seu trabalho. Quer seja um prefeito que esteja fazendo uma praça, um parque para uso público, ou você vai ter que encantar a família que vai morar naquela determinada residência, ou então para um empresário, para um empreendedor que espera que você o encante para que ele possa encantar os clientes dele, para que esses clientes comprem o empreendimento, quer seja vertical, quer seja horizontal. Tá bom? Então, pessoal, a pergunta de $1 milhão: como vender beleza? E para isso, a gente precisa saber o que é beleza. Eita coisa complexa! Vamos lá? Bem, para começar, a gente precisa discutir uma coisa. Eu quero saber a sua opinião. A beleza está nas coisas, nos objetos, ou ela está nos olhos de quem a vê? O que você acha? Os gregos acreditavam que a beleza estava nas coisas. Inclusive em arquitetura existem as ordens, né, de beleza, os capitéis, as proporções. Enfim, acreditava-se que se uma coisa era bonita, todo mundo ia achar essa coisa bonita. Mas, mais recentemente, começou-se a discutir que uma pessoa podia achar alguma coisa bonita e a outra não. E, em outras palavras, a beleza está no olhar de quem vê. Mas se é assim, Abud, como é que eu faço um projeto de paisagismo e sei que todo mundo vai achar bonito? E, na verdade, ninguém tem essa certeza que todo mundo vai gostar daquilo que você fez. Mas, sim, existem alguns caminhos, algumas ferramentas para você trabalhar essa relação de beleza. Os gregos, por exemplo, acreditavam que a beleza estava na simetria. Então, uma pessoa, quanto mais simétrica ela fosse, de um lado fosse mais parecido com o outro, mais bonita ela seria. Tanto que as estátuas gregas, que são consideradas bonitas até hoje, elas têm uma simetria de rosto muito forte. Então quer dizer que para eu fazer uma coisa bonita precisa ser simétrica? Absolutamente não. Até porque eu estou mostrando esses desenhos do Burle Marx, que são considerados lindos, e eles são totalmente assimétricos. Mas, para que você tenha uma beleza em assimetria, você tem que ter uma outra coisa que se chama harmonia. E a harmonia, também como a beleza, é muito complicado de explicar. Acho que você sente uma coisa harmônica, você sente quando a coisa é desarmônica, mas realmente explicar em palavras, racionalizar para eu poder verbalizar é muito complicado. Mas, Abud, existem unanimidades. Todo mundo acha a Gisele Bündchen uma coisa linda. E realmente, acho que a maior parte das pessoas, sim, acha linda a Gisele. Ela tem, sim, uma certa simetria no rosto, ela tem um charme muito grande, mas veja bem, nem sempre foi assim. A Gisele hoje, ela tem um padrão de beleza que está de acordo com a nossa época. Mas, por exemplo, em algumas tribos indígenas que passavam fome, uma mulher gorda era tida como muito bonita. E em outras épocas, como por exemplo na década de 60, quando as pessoas começaram a comer muita farinha, muito açúcar, muito refrigerante,
todo mundo ficou mais gordo. E então o padrão de beleza, a supermodelo, foi a Twigg, que é essa menininha magrelinha que parece mais um menininho de olhos arregalados do que uma mulher como a Gisele Bündchen, né? E ela foi considerada na época uma supermodelo, ou seja, um padrão de beleza internacional. Olha que loucura, como as coisas mudam. E o que é considerado belo em paisagismo? Isso é uma coisa muito complicada, que depende muito do gosto pessoal. Gosto pessoal de quem? Seu, como projetista? Talvez, mas muito mais do que o gosto pessoal do seu cliente, se é que você quer encantá-lo, tá certo? E o que é que o cliente gosta? Isso você vai começar a descobrir numa primeira entrevista. Eu, por exemplo, já fiz jardins que as pessoas queriam apenas flores brancas e azuis. Em outra ocasião, uma mulher me pediu apenas flores laranjas, amarelas e vermelhas. E o resto ela detestava. Mas e quando você não tem isso muito claro? Uma das formas de você alcançar essa beleza é trazer memórias afetivas, conversar um pouco como foram as infâncias dessas pessoas, trazer plantas que rememorem épocas gostosas das suas vidas. Isso pode ser bastante interessante. Mas, Abud, você está falando de clientes que existem, que normalmente são os clientes particulares residenciais, que você senta com eles em volta de uma mesa e conversa. Eu, por exemplo, já tive problemas, que o filho detestava uns vasos que o pai adorava. Para o pai, aqueles vasos antigos, todos com musgo, lembravam a infância dele. E o filho achava aquilo tudo uma grande velharia. Como é que eu podia jogar fora e ao mesmo tempo manter os vasos? A solução foi botar os dois numa mesa e falar: gente, quem é que manda? Eu deixo ou eu tiro os vasos? Resultado, quem acabou mandando foi a mãe, foi a mulher que decidiu tudo do jardim e os homens acabaram ficando calados. Mas, Abud, no caso de um empresário, que você está fazendo um projeto e esse projeto vai ser destinado a um público-alvo. Não existe esse cliente ali na hora para a gente conversar. Como é que você se vira? Você vai também perguntar o gosto pessoal deles? Sim. A primeira coisa que você tem que saber é realmente o que interessa para essa empresa. Por exemplo, quando eu fiz ISO 9000, me pediram que eu escrevesse o perfil de cada principal cliente em poucas palavras. Tinha uma empresa que nos dava muito trabalho e a palavra deles era artesanato. Por quê? Porque o dono dessa empresa adorava artesanato. Então, tudo era feito artesanalmente, as pedras colocadas, materiais que lembrassem coisas feitas à mão. E eu tinha também um outro cliente muito importante no escritório que detestava artesanato. A palavra para eles era industrialização, ou seja, eles se caracterizavam como uma empresa de ponta, de tecnologia. Então, tudo que era artesanato, para eles, remetia a uma coisa do passado, uma coisa ultrapassada. E a tecnologia os colocava como uma empresa do futuro, uma empresa moderna e que realmente resolvia muito melhor as questões da moradia. E qual das duas estava certa? Ambas, cada uma no seu nicho, cada uma na sua identidade, vendendo então o seu DNA, fazendo então o seu marketing da forma que melhor lhes convinha. Cada um com a sua identidade, cada um com seu público-alvo. Obviamente, a do artesanato era um público mais conservador, mais um público de muita grana, e o público da outra era um público um pouco mais jovem, mais antenado com essa questão tecnológica. Mas, de vez em quando, a gente precisa mostrar a esse cliente que não é tudo que ele gosta ou não gosta que vai acontecer a mesma coisa com o seu público-alvo. Por exemplo, recentemente eu estava fazendo um upgrade de plantio num projeto que a gente havia feito, eles haviam cortado uma parte da verba e tinha ficado um pouco pobre.
E aí eles sentiram que, melhorando o paisagismo, eles iriam melhorar o preço dos apartamentos que faltavam vender. E aí me disseram, você planta o que você quiser, Abud, menos palmeiras, porque o nosso chefe detesta palmeiras. Aí chega o fulano, eu fui lá, abracei ele e tal, e falei, olha, aqui nós vamos plantar palmeiras entoceradas. Ele me olhou com aquela cara, eu falei, eu sei que você não gosta de palmeiras, mas você vai morar aqui? Ele falou, não. Eu falei, pois é, você não quer melhorar o valor do metro quadrado aqui? Sim, claro que eu quero. Então vamos colocar plantas que já deem um impacto inicial, que já fique bonito logo de cara, porque eu tenho certeza que seus clientes vão se encantar e você vai conseguir vender pelo preço que você quiser. Aí ele me olhou e falou, tá bom, Abud, faça como você quiser, mas tem que ficar lindo. E eu falei para ele, pode ficar tranquilo que vai ficar bacana. E dias depois ele me liga e diz, Abud, realmente ficou muito bonito, tá todo mundo gostando. E olha, você usou palmeira e nem parece palmeira. Quer dizer, na verdade ele tinha um estereótipo de palmeira na cabeça dele e a hora que eu coloquei uma outra palmeira, ele não identificou como palmeira. E essa diferença entre um estereótipo e a coisa real pode mudar tudo. Até porque exatamente na composição é que você faz a coisa ficar mais ou menos agradável. Mas em paisagismo tem uma coisa fantástica que gera beleza. O que é? É a surpresa. Em geral, eu projeto o paisagismo como se fosse um percurso de sensações. E nesse percurso você tem aquele uau, aquela surpresa. E nesse momento a pessoa sente a beleza. Claro que ela não precisa saber por que ela achou aquele bonito. Você, como profissional, tem a obrigação de saber como gerar beleza, mas a pessoa, o usuário, apenas precisa sentir essa beleza para depois expressar para o dono da casa, expressar para os familiares. Uau, que coisa linda está o seu jardim. É tudo o que ele gostaria de ouvir e é tudo que você também, como profissional, gostaria de ouvir. Agora, para terminar, eu quero deixar uma dica que é espetacular. Como você começar a organizar o seu repertório de beleza. Como fazer isso? Quando você estiver em algum lugar e achar uma paisagem bonita, por exemplo, se pergunte, por que eu estou achando isso bonito? E você vai ver que talvez seja pela composição, talvez seja pelos contrastes, talvez seja pelas texturas, talvez seja pelas cores, mas não interessa. O que interessa é que você racionalize o porquê aquilo é bonito. A mesma coisa vai acontecer com aquilo que você achar feio. Aliás, isso é mais importante para você não cometer esses erros. Tá? Então, por exemplo, achou uma coisa feia, por que isso é feio? Por que isso me desagrada? Por que isso é cafona? Por que isso é over? Por que isso é muito limpo? Por que isso é pobre? Por que isso é rico? E comece a responder essas questões da forma que você achar, e aí você vai construindo, então, esse repertório fundamental, que é o seu repertório de beleza. E mais uma coisa, quanto mais você fizer isso, mais você vai se enriquecer, mais você vai entender que é possível você criar beleza de várias formas. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque você aprende a ter jogo de cintura. Então, se um cliente não gosta de tal coisa, você imediatamente já pode dar outra solução para que ele goste. Então, vá conversando, vá construindo uma coisa importantíssima que é a confiabilidade do cliente em você. Tá bom? Pessoal, eu vou terminando mais esse vídeo pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, porque a toda semana a gente tem esse papo gostoso. E vou deixando então aquele nosso costumeiro e carinhoso abraço para todos vocês.